número 4. A palavra do Senhor para nós essa noite vem dessa carta do apóstolo Paulo, amém? Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. Glórias a Deus. Quem achou pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Efésios 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Senhor Deus, nós estamos lendo a sua santa palavra, que por si já é uma pregação, já contém a mensagem. Meu Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor nos chame a atenção, o Senhor nos prenda a Ti, que o nosso coração esteja envolvido nessa palavra, que possamos compreender e olhar, meu Deus, para dentro de nós, aonde precisamos aplicar essa palavra. E isso vem pelo seu direcionamento, através do seu Espírito, que o Senhor disse que Ele age em nós, Ele está também em nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, essa epístola, essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 4, ela tem um tema e um título que chama A Unidade da Fé. O apóstolo Paulo vai escrever aqui sobre o desejo que ele tinha de que a igreja de Éfeso fosse uma igreja coesa, uma igreja unida. E quando nós falamos de união, talvez você possa observar e ver, irmãos, a igreja ela é unida porque todo mundo se veste igual. A igreja ela é unida porque todo mundo tem o mesmo tipo de comportamento. A igreja é unida porque todos obedecem o mesmo princípio. Quando você olha para o propósito do apóstolo Paulo, não é isso que ele diz. Quando você estuda em afinco esse texto, você pode entender que unidade é diferente de uniformidade. Você ser unido é uma coisa e você ser uniforme é outra. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, que o que ilustra mais ou menos o que o apóstolo Paulo quer dizer. Você pode pegar, por exemplo, um grupo de varões, um grupo de irmãos que ensaiam, ou um grupo de irmãs que ensaiam para louvar, e é decidido ali que todas elas vão usar um tipo de roupa. Um vestido X, com um laço Y, com a cor Z. E todas aquelas irmãs e todos aqueles irmãos, com as suas respectivas vestes, né? Eles se concentram e acertam. Vamos usar essa roupa. Vamos usar esse tipo de vestimento. O que é isso? Uniforme. Não em si somente a vestimenta, mas a aparência é uniforme. Você pega uma empresa, todo mundo camiseta tal, calça tal, bota tal, não é assim? Isso é uma coisa que é uniforme. É algo que é do exterior para o interior. Amém? O uniforme, você não sabe se é aquela pessoa que está na empresa, como é que você vai saber que ela é unida à empresa? E não somente uniforme à empresa, no trabalho. Se ele é comprometido, se ele faz o seu melhor trabalho, se ele desempenha bem a sua função, isso vai mostrar se ele é unido ou se ele somente uniforme àquela empresa. Eu sou uniforme à empresa. Por quê? Porque eu estou lá empregado, mas eu não quero saber se o chefe está com lucro, se ele está com prejuízo. Ele pagando meu salário, está valendo. Ele só é uniforme, ele não é unido. Quando o apóstolo Paulo está falando de unidade, ele está escrevendo que ele quer algo que seja de dentro para fora. Amém? Todo mundo está igual aqui? Não. Mas nós estamos aqui ligados no mesmo princípio, crendo em um só Deus, crendo em uma só fé, crendo em um só Espírito e em um só batismo. Amém? Isso é uniformidade. Quando você olha, você vê cada um de um modelo. Uma roupa, cada um com um estilo de cabelo, cada um com um estilo de sapato. E isso não mostra necessariamente
de olhando de fora que somos uniformes, mas quando se conversa a respeito da palavra, nós somos unânimes, somos unidos. Não existe outro pensamento, unidade. E eu quero trazer a ênfase nessa passagem, porque o apóstolo Paulo ele se apresenta no capítulo 4, dando algo muito importante, dizendo duas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que ele fala assim, rogo-vos, pois, eu. Aí ele vai dizer quem era ele? O prisioneiro no Senhor. Irmão, quando você observa o apóstolo Paulo escrevendo que ele rogava, era como se, não é um pedido, não é uma coisa assim, ô irmão David, eu vou fazer um pedido pro irmão. Eu gostaria que você fosse lá do outro lado da rua. Não é isso que ele está falando. Ele fala assim, irmão David, pelo amor de Deus, eu necessito que você atravesse a rua. Eu imploro para você, passe por outro lado da rua. Por quê? Porque aqui pode cair esse telhado. Você está entendendo a gravidade? O apóstolo Paulo está rogando, porque é algo que se não for feito, vai trazer prejuízo àquela igreja. E qual é o contexto? Que vocês sejam verdadeiramente unidos. Eu rogo que vocês sejam unidos à custa de que, se vocês não forem, a vida de vocês, a vida da igreja, corre perigo. Por isso ele roga e ele fala, não estou fazendo isso de algo do exterior, porque eu mesmo já me fiz um prisioneiro no Senhor. E isso, irmão, para nós é muito profundo. Ele fala assim, eu sou um prisioneiro e peço para vocês também que andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. O apóstolo Paulo está trazendo a base do evangelho pregado, que deve ser conduzido do ensinamento com a vida prática. Repare que ele não diz, corram e nem estejam parados. Ele não parte para os extremos, andem. Tem uma passagem no Antigo Testamento que Jacó, ele precisa caminhar com o seu povo. E quando ele está negociando a respeito dessa caminhada, aquele que está com ele fala assim, olha, nós precisamos avançar e irmos logo. Jacó, sabendo o povo que está com ele, ele fala assim, vamos fazer o seguinte então, vai você na frente, e eu vou atrás no passo do gado. Alguém já leu isso? No passo do gado. Por que no passo do gado? Jacó sabia que ele tinha idosos e sabia que ele tinha crianças. Ele sabia que ele tinha idosos, pessoas que já estavam um pouco mais cansadas, mais debilitadas fisicamente, mas ele também tinha jovens. Ou seja, uns poderiam se cansar se a jornada fosse extremamente cansativa e outros poderiam já sair na frente e se perderem. Mas o que ele diz? Eu vou no passo do gado. O que ele está dizendo? Eu vou andando. Podem ir à frente, porque eu vou manter uma constância na caminhada. Eu não vou sair correndo, mas também não vou ficar parado. Mas eu vou dia a dia avançando. Andando de um modo digno da vocação a que nós somos chamados. Você já participou de alguma corrida? Ou você algum dia já empreitou uma missão dessa? Irmão, eu quero começar a correr. Não cometa a loucura de sair correndo igual louco, irmão. Você vai chegar no final dessa rua, você já vai começar a andar. Por quê? É todo o gás que você dá, o que acontece? Primeira coisa, o coração acelera. Segundo, a perna pesa. Você começa a sentir dor na perna. É na hora, porque o corpo quer parar. Mas o que vai manter isso até o final? Uma coisa chamada condicionamento. E quando nós levamos isso para a palavra de Deus, e em comparação com o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala, olha, andem de modo digno, sejam constantes na dignidade do chamado que o Senhor deu para vocês. E isso para nós é muito importante. Por quê? Muitas pessoas começam muito bem a caminhada. Elas vão e elas recebem uma palavra no culto à noite, e na segunda ela está empenhada, na terça, mas aí começa as provas da vida, as dificuldades, os ventos, como Mateus capítulo 7 diz, sobe os rios, vem os ventos,
combatem contra aquela casa. Repare que ele não diz assopra, ele diz combate, guerreia contra aquela casa. O homem prudente, ele continua firme porque ele construiu a sua casa onde? Na rocha. E o que é, segundo o entendimento do apóstolo Paulo, construir uma casa na rocha? Você é um prisioneiro no Senhor. Você construiu um entendimento bíblico, um entendimento da fé cristã, um entendimento de Cristo que você fez, que proporcionou para você, nesse momento do combate, estar firmado. Então você, diante do vento, você continua andando. Diante da tempestade, você continua andando. Diante da luta, você continua andando, porque você entende, eu sou um prisioneiro do Senhor. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, Deus está comigo e eu não vou parar diante de nenhuma luta, porque eu creio no meu Deus. Esses homens que morreram no passado, o pregador diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então você entende, pessoas morreram nesse caminho que eu estou trilhando. Ai de mim se voltar para trás agora. Qual é o entendimento? Sou um prisioneiro. E que prisioneiro existe que toma decisões por si só? Nenhum. Já viu alguém? Alguém já estudou sobre escravatura? Eu não. Sinceramente, nunca estudei sobre isso. E se um dia eu li, não lembro de muita coisa. A primeira coisa que eu sei, os caras não têm muito poder de escolha, não. Se tiver uma água, se tiver o que comer, o trabalho é certo. Essas coisas aí é opcional, né? Tá respirando? Tá de pé? Vai trabalhar. E nós somos assim. O que Jesus disse? Se tiverdes o que comer, o que beber e o que vestir, estejais contentes. Não é prometido em nenhum momento da Bíblia, irmão, riquezas. Em nenhum momento da Bíblia é prometido para você uma vida fácil. Ao contrário, o que é te solicitado? Seja um prisioneiro. O que é te solicitado? Negue a si mesmo. O que é te solicitado? Tome a sua cruz. O que é te solicitado? E siga-me. Quando Paulo mesmo escreve a Timóteo, ele diz assim, ele dá uma lista de qualificações, uma lista de situações, e ele fala, e ele diz a seguinte frase, ou as seguintes palavras: tu, porém, permaneceste naquilo que aprendeste. O mundo pode, irmão, você não. Você é um prisioneiro no Senhor. E eu estou dando ênfase no Senhor, porque isso faz total diferença na palavra. Quando eu falo assim, olha, eu sou um prisioneiro do Senhor. Eu vou agora fazer uma comparação para que você entenda sobre uma prisão normal. Eu falo, olha, eu sou um prisioneiro como o filme, né? Eu sou um prisioneiro da cela 7. Então eu sou um prisioneiro que estou localizado na cela 7. Eu sou um prisioneiro daquela cela. Agora, quando eu falo sou um prisioneiro na cela, a situação é a seguinte: ainda que eu tenha condição de liberdade, eu estou preso na cela. A minha mente está envolvida naquele ambiente. A minha conduta, ela está moldada sobre aquela cela. Então eu não posso, eu não vivo longe dela. É alguém que fica preso por 30, 40 anos, chega a liberdade dele e fala assim, ô meu amigo, sua liberdade cantou, né? Sua liberdade cantou a partir de hoje, você pode tocar a sua vida. E a pessoa fala assim, não quero. Mas como assim? Você está livre. Você está livre, você pode agora, você pode viver agora, tá tudo certo. Não quero ficar preso. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falando assim, eu me fiz um prisioneiro no Senhor. Quando você abre a mente, a gente fala abrir a mente, né? Segundo a Bíblia, esse pensamento que eu estou dizendo agora, chama cosmovisão bíblica. Rodrigo, o que é esse palavrão que você está dizendo aí? Cosmovisão bíblica é você abrir um entendimento e ir ampliando ele. Esse texto diz isso. Aí você vai no capítulo. Esse capítulo afirma. Aí você vai naquele livro de Efésios. Afirma também. Aí você vai pegando as outras partes da Bíblia e também afirma o mesmo entendimento. Isso se chama cosmovisão bíblica. O que eu estou dizendo aqui é amparado por toda a Bíblia. Olha isso aqui, ó. Pensa comigo.
Quando nós vamos olhar desde da criação do homem, o homem ele foi livre em que época? Quem pode me dizer aí? Que época que o homem verdadeiramente foi livre? Atrás, irmão. Atrás, lá nos primórdios. Na época de Adão. Somente aquela época. Adão e Eva, e nessa época ainda, antes da queda. Ali o homem era livre. Livre e livre. Ele não tinha condenação sobre ele, ele vivia sem tendências pecaminosas, ali era livre. Quando ele peca, cai dele essa liberdade, ele perde a liberdade. E entenda que a perda da liberdade de Adão não foi uma coisa que tirou a morte, que deu morte dele na hora, fisicamente. A perda da liberdade de Adão foi uma perda espiritual. O que Adão perdeu de primeira? A presença de Deus. E para onde que ele vai depois que peca? Para fora do jardim. Acabou. Acabou aquele momento com ele. Ah, irmão, mas ele estava vivo. Sim, porque seria talvez mais mal visto o pecado se o salário fosse pago na hora. Mas não é. A Bíblia fala o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então você pecou, automaticamente o que o diabo te deve? O salário? A morte? Nós deveríamos receber o salário, mas não recebemos o salário do pecado na hora. Porém, qual é a primeira condição? Qual é o primeiro problema que vem quando pecamos? A separação de Deus. Somos separados de Deus no momento do pecado. João escreve, aquele que vive pecando é filho do diabo. Não aquele que peca, aquele que vive pecando, filho do diabo. Eu não estou falando de pecados esporádicos, estou falando de um pecado cometido continuamente, sem a menor intenção de arrependimento, até porque Deus ele tem prazer em perdoar. Ele fala no livro de Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre jamais prosperará. Isso deveria trazer para nós um temor. Por quê? O que as pessoas mais procuram dentro da igreja? Libertação. Libertação de dívida, libertação espiritual, libertação de problemas de saúde, libertação para a família, libertação para não sei o quê, libertação para um monte de coisa. Mas qual é a verdadeira libertação, irmão? Me acompanhe para que você não se perca no raciocínio. Qual é a verdadeira a principal libertação que Deus nos dá? A libertação do peso do pecado. Essa é a primeira e é a mais importante. Por quê? E eu vou voltar no apóstolo Paulo, por que ele fala que ele é um prisioneiro do Senhor. Por que é a mais importante? Porque todas as outras libertações, elas dependem dessa primeira. Quando Cristo desce, ele toma a chave do inferno e ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória, e você recebe ele como seu Senhor e o seu Salvador. A partir daquele momento, o que ele é seu? Ele é o seu libertador. Ele é aquele que te limpa, que te cura. E ele mesmo diz, vós já estáis limpos pela a palavra que eu vos tenho pregado. Então o que é que limpa o homem? João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Irmão, essa mensagem, ela entra na sua mente, e ela entra por onde? Pela parte física, pela voz, pelo seu ouvido, e ela atinge o seu coração. Nesse momento, ela se torna algo espiritual, porque ela começa a transformar a sua maneira de pensar. Por isso que não é falácias, não são dissoluções, não são palavras de homens persuasivas que o apóstolo Paulo escreve, não, é algo espiritual. A partir do momento que você ouve, que você entende, aí Paulo escreve aos Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, esse entendimento caído, pecaminoso, que é guiado pelo homem caído, que só pensa o mal, que só age pelo mal, que só entende pelo mal. Quando você recebe o evangelho, a sua mente é transformada, e naquele momento você é liberto das amarras, você é liberto da depressão, liberto do medo, liberto da dúvida. Que é o que a palavra diz? Porque
o temor de Deus lança fora todo medo. Amém? Então isso vem por onde? Pela presença de Deus. E a presença de Deus é manifesta onde? No momento da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo também diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. Quando nós falamos de salvação, a gente sempre pensa no último dia, você entrar nos lugares celestiais, né? E esse é um outro assunto que a gente deve abordar também. Mas também é para as prisões terrenas que nós entramos. Nós já temos uma predisposição ao pecado. Ou seja, é como se você andasse num caminho, e a Bíblia ela afirma esse pensamento, o caminho já é estreito, né? E nesse caminho estreito, o que você tem na sua disposição? Armadilhas. Você tem ali como se fosse aquela garra, né, que prende lá o pé do lobo, do urso, ou o que quer que seja. Do outro lado você tem um arame farpado, do outro você tem um buraco. Por onde você vai andar para que você não caia novamente em prisões? Que você não caia novamente em situações que te deixam preso novamente nas amarras do pecado? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. O que o salmista diz? Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É ele falando assim: eu guardei a palavra do meu coração porque eu estou no caminho, eu estou andando dignamente, de modo digno da vocação que o Senhor me chamou. Mas essa vocação eu preciso ter vigilância. E andando na vigilância, você sabe, se eu pisar aqui, isso aqui vai me derrubar. Então, sabendo da palavra, eu desvio. Se eu pisar aqui, se eu avançar, eu caio nesse buraco. Então, eu vou por esse caminho. Isso é andar de modo digno da vocação. E é assim que o crente anda? É assim que o crente anda? Você abre a geladeira do crente, do ímpio, tem bebida. A do crente também. Você olha lá no shopping, a moçada andando, com aqueles trajes, é o mundo. Mas você olha lá no meio, tem crente também. Você olha dentro das casas de show, tá lá o ímpio, tá lá o crente também. Você vê as pessoas falando palavrão, o ímpio está falando palavrão, o crente também. Que modo digno é esse? Foi isso que Cristo pediu para nós? Foi isso? Não, de maneira nenhuma. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmão, presta atenção nisso aqui. Seria muito eu pedir para você hoje viver como se Cristo estivesse a todo momento ao seu lado, porque Ele está do seu lado. É muito eu pedir isso. É muito o que o apóstolo Paulo está pedindo. Ele fala: se eu estou vivendo hoje alguma coisa de bom, é porque alguém pagou a minha sentença lá quando eu estava preso nas amarras do pecado. E agora ele diz para mim: viva de modo digno da morte do Filho de Deus sobre você. Olha como nós estamos vivendo. Será que condiz com a morte de alguém tão importante para nós dessa forma? Será que se eu falar assim: irmão, para de falar essas coisas, irmão, isso aí é pecado. Será que aí você fala assim: ah, Rodrigo, isso aí é bobeira. Pode ser bobeira para você, pode ser bobeira para mim. Será que é bobeira para Cristo? Será que Cristo falaria isso? Será que Cristo andaria assim? Será que Jesus falaria e agiria da maneira como nós agimos? Será que Cristo viveria e te libertaria para que você vivesse da maneira como você quer? Não. E detalhe, nós somos libertos em Cristo. Amém? Somos libertos em Cristo. Sabe uma coisa que me indigna, irmão? Me indigna com força. O tal do culto de libertação. Culto de libertação, irmão, ele tinha que ser mais ou menos assim, ó. Vou falar para você como que seria um culto de libertação padrão. Bota um monte de ímpio e de crente infeliz lá no meio. Aí você pega lá um monte de ímpio lá e uns crentes que diz que é crente, mas não é nada. E você faz um culto abençoado lá, irmão. E prega a palavra. Prega.
O culto de libertação seria essa peneira. O que tiver endemoniado já vai cair lá, já vai manifestar, já vai ser curado, já vai ser liberto. Aí esses irmãos foram libertos e eles vêm à frente. Eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador. Amém, irmão. Você está liberto. Você entendeu a mensagem? Você recebeu a Cristo? Está liberto. Agora, não sei o tanto de libertação que tem num monte de crente com 30 anos, 40 anos de igreja. Toda vez... Eu fazia parte de uma igreja, irmão, que o presbítero ia lá na frente e receber oração. Ô, irmão, que me indignava isso. Primeiro pelo testemunho dele, né? Se o presbítero está assim, imagina o resto. Não, que precisa de oração, precisa de libertação. Meu amigo, você tem a patente no seu ombro, vai orar você. Mas qual é a cultura do bendito do brasileiro? Ah, não, é libertação. Sobre a mesma igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, João escreve assim, ó. Lista os problemas e ele fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta. O que é isso? Quando a igreja está carnal, quando a igreja está desanimada, quando a igreja já está perdendo a função de igreja, está perdendo a unidade de igreja, você não tem que chamar um pregador do fogo, sabe? Você não tem que... a igreja está paradona. Aí vão chamar o irmão lá, porque o irmão vem e ele roda, o irmão vem e entrega, o irmão vem... O irmão é o irmão. Não. Quando a igreja está dissipando, quando a igreja tem um irmão ou outro se fiapando ali, né? Igual duas ovelhas, dois bodes dando cabeçada no outro, você não tem que pregar libertação nisso. Você tem que pregar para ele arrependimento. Ô bonito, você já foi liberto. Para de pôr a cabeça no jugo que você já saiu dele. Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo? Sou, irmão, sou crente, eu tô livre. Agora, então, por que você tem esse desejo de ir lá de novo e voltar a fazer as mesmas coisas que você já foi liberto lá atrás? Você pegar um caboclo de 20 anos da igreja, 19 anos, ele ficou bonitinho sem falar um palavrão. Só não sou um exemplo, você pode colocar qualquer um aqui. Com 20 anos de crente, e começa a falar umas coisas estranhas. Mas você... irmão, misericórdia, eu vou usar esse negócio aqui. Mas você já não foi liberto? Fui, irmão, fui liberto. Fui liberto. Mas então por quê? Porque cargas d'água você acordou um belo dia e começou a se enveredar com as falácias do mundo. Porque carga d'água você acordou um dia e voltou a ver a pornografia de novo. Porque cargas d'água você acordou um belo dia e falou assim: eu acho que eu vou voltar a trair a esposa. Eu vou voltar a trair o marido. Por que você fez isso? Não foi uma libertação, não foi um demônio que entrou em você. Foi a ser vergonhice sua que entrou em ação. É isso que entrou em ação. Mas agora eu preciso de libertação, irmão. Você precisa levar um couro. É um couro que você precisa. Aí você vai acordar para a vida. Quando você fala que você precisa de libertação, você está falando assim: Senhor, eu não tenho culpa, Senhor. O Satanás se levantou e pegou a cachaçinha e pôs no copo e enfiou na minha boca. Mas você que foi lá no índio e comprou. Não chegou o Satanás lá de terno, pegou a cachaça e veio e enfiou na sua... Não, foi você que foi lá. Foi você que pegou o site. Foi você que roubou. Foi você que mentiu. Mas é libertação. Não é libertação. Você precisa se arrepender disso. Meu Deus, eu conheço a sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E é isso que liberta o homem. Ele tem que falar: meu Deus, como Davi: Senhor, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Você viu Davi falando assim para Natan? Natan. Natan. Foi uma tal de pombagira, Natan.
Ela estava na Batseba, ela pegou eu, Natan, e levou lá e mandou chamar a Batseba. Foi isso que Davi falou para Natan? A hora que Natan enlaça Davi numa armadilha sensacional, Davi fala assim, foi eu. Pô, Natan, não tem nem o que discutir. Eu pequei, eu preciso de arrependimento. Não é mais de libertação, porque eu já entendi que Cristo me libertou e eu não vivi como um prisioneiro desse libertador. Eu não me entreguei, eu não andei de maneira digna. Eu caí, eu errei, eu fui falho, eu preciso de perdão de Deus, não de libertação. Quando você entende isso, irmão, você entende que o culpado não é o Satanás. Sobre a nossa vida não é o Satanás. Somos nós que damos legalidade. Somos nós. Nós que procuramos tudo isso. Colossenses 1, capítulo 1, verso 9 e 10. Por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que Paulo orava? Para a igreja de Colosso alcançar, ser cheio do conhecimento do que seria a vontade de Deus, que eles tivessem também sabedoria. Por que Paulo orava por isso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, irmão, menos você bota o seu pescocinho de novo no meio do jugo do ímpio. Menos você vai, quanto mais de Deus, menos você cai. Quanto mais de Deus, menos você toma decisões erradas. Quanto mais de Deus, mais boas obras você vai fazer. Quanto mais de Deus, mais avivado você vai ser. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, irmão. Quanto mais de Deus, você entende que se ele fizer, ele é Deus. E glória a Deus, ninguém tem problema com isso. Ô glória, né? Deus fizer, ele é Deus. Agora, quanto mais de Deus, você entende que se ele não fizer também, 12 por 8. Não fez porque não quis. Ele é o Senhor. Eu posso reclamar, não? Quer uma analogia? Para quem, quando você estuda o regulamento militar, é aquele negócio, né, irmão? O mais antigo mandou, você engole seco e faz. Detalhe, você não pode demonstrar insatisfação no seu rosto, mesmo que não goste da ordem. Ah, você vai, muito comum, né? Limpar o banheiro. Limpar o banheiro o quê? Lá em casa eu que mando. Não, irmão, não manda nada. Aqui, você manda na sua casa. Aqui você vai limpar o banheiro. Vai estar lá. O cabo, o soldado, o sargento. O mais antigo mandou? Não tem que... Não. Bota um sorrisinho amarelo, sim senhor. E vai fazer. A obra de Deus é assim também. Ah, eu tenho que perdoar aquele irmão. Que perdoar nada? O irmão ruim daquele. Não, perdoar. Sim senhor. Vai lá. E de coração ainda, hein? E de coração ainda. Oh, como que eu amo lavassa privada. Como que eu amo limpar esse ralo. Aí você vem para a igreja. Ai, como que eu amo aquele irmão. Ele é difícil. Senhor, tem que amar ele? Tem que amar, então vai amar ele. Tem que perdoar ele? Tem que perdoar ele. Isso é andar de maneira digna da vocação que você foi chamado. É difícil entender isso? Não é difícil. É fácil. Difícil é fazer isso. Entender é fácil, sim, irmão. Difícil é pôr isso aqui em prática. Romanos 6, do 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, eu vou te explicar que isso aqui é um monte de palavra difícil, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Olha isso. O apóstolo Paulo diz esse monte de palavra difícil. Vocês sabem que aqueles a quem vocês estão dispostos a servir, deles vocês são servos. Ou seja, você vai ter um senhor que você vai ter que obedecer a voz dele. Agora, e aí ele compara, se vocês obedecerem ao pecado, forem servos do pecado, consequentemente vocês herdarão a morte. Agora, se vocês forem obedientes à justiça, da justiça vocês receberão a vida. É o que ele continua. Mas graças a Deus,
porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Ele está falando assim, quando vocês eram do mundo, vocês eram entregues ao Satanás, ele era o senhor de vocês. Vocês adulteravam, vocês bebiam, vocês eram ruins, faziam tudo, qualquer práticas do mal, e não era assim? Era pagode, era bebida, era farra, não tinha lei. Mas quando vocês são entregues a uma doutrina de obediência, de coração, algo justo, e isso é o quê? A palavra de Deus. Quando você vem para um culto e você recebe a Cristo, você é submetido aonde? No primeiro passo. Senhor, estou me alistando. Sou servo da justiça agora. O que devo fazer? Aí vem as listas para você fazer. Vem as missões para você cumprir. Vem as obediências que você deve ter em mente. E detalhe, irmão, pense nisso. O crente, ele não é um cumpridor de regras. Ele é alguém que externa, no cumprimento das regras, a unidade que ele tem com Cristo. É a manifestação do amor dele por Cristo. Por isso, Paulo diz, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu sei que ele me chamou para a liberdade, mas ai de mim se eu sair de longe dele. Ai de mim se eu me afastar dele. Ele entendeu que ele só é livre se ele estiver com o Senhor. E é nós. Quem é o Rodrigo sem igreja? Quem é o Rodrigo sem Deus? Quem é o Rodrigo, seus irmãos? Quem é o Rodrigo, seu Espírito Santo? Não é ninguém. É alguém viciado. É alguém perdido. É alguém condenado. Quem é? Quem é o Alisson sem a igreja? Quem é a Sabrina sem Cristo? Quem é o irmão sem o Espírito Santo? Quem somos nós, corpo de Cristo, sem o Espírito Santo, sem Deus? Quem é você, irmão? Me perdoe. Quem é você sem Cristo? Vou só aqui, ó, parafraseadinho aqui, ó. Já viu aquela oração? Senhor, preciso de um carro, Senhor. Preciso me libertar dessa bicicleta velha para ir para o culto. Estou dizimando é sacanagem. Estou dizimando, Senhor. Sou fiel, sou trabalhador. Aí Deus vou abençoar o servo. O glória, vamos libertar ele dessa vergonha. Irmão, me perdoe, né? Ir para a igreja de bicicleta não é vergonha, não. Vergonha é vir de bicicleta roubada. Aí Deus vai abençoa o abençoado. Ô, glória, você está fiel, vou te abençoar. O irmão não é capaz de vir nem agradecer. O próximo culto, cadê ele? Já estava curtindo lá, né? Com a bênção, com a liberdade que Deus deu para ele. É assim? É assim que agradece? Esse é o sentimento de gratidão? Ai, Senhor, me cura dessa enfermidade. E tá lá a irmã chorando para Deus curar. Aí Deus vai e cura. Aí na onde que ela vai gastar a saúde dela? Pulando um carnaval, fazendo as arruaças. É para isso que Deus libertou você, irmão? É para isso que Deus me libertou? Para que eu vá, Senhor, obrigado, valeu. O senhor é um homem 10, mas negócio aí de seguir o senhor aí, sabe, esse negócio de obedecer essas regras aí, meio que não é muito para mim não, sabe? Sabe os leprosos? Curou 10, todos voltaram, né, para servir? Todos voltaram, né? Ô, Senhor, obrigado que eu tô limpinho agora. Senhor, era isso que eu queria, hein? Brigadão, mas agora eu tenho uma vida aí que eu tenho que cuidar dela. E aí, essa situação com o senhor, a gente resolve mais pra frente. Eita, glória, é isso aí. É assim, irmão? Não. Paulo entendeu. Ele me libertou. Mas peraí, libertou pra quê? Libertou pra quê? Pra eu voltar de novo? Pelas mesmas práticas que antes eu cometia, as mesmas práticas pela qual o meu Senhor morreu para pagar, agora ele me libertou, aí eu volto. Eu sou um porco que eu estou voltando para a lama. Eu sou um cão que eu estou voltando para o vômito. Quando eu entendo a liberdade desse jeito. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso é bagunça. Isso é entendimento errado de graça. Se eu não me engano, foi aos Coríntios que Paulo... Aos Coríntios ou
Uma das epístolas, agora me falha a memória, Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o infeliz entendeu. Então agora, nós vamos viver em pecado para que a graça superabunde? Olha que entendimento, irmão. E não é melhor para nós pensar assim? Oh, que Deus bondoso. Ai, Deus é amor. Deus é amor. É amor, sim. É amor. Você vai ver o amor dele no final. É amor. Mas é um amor justo. É um amor sincero. É um amor claro. Por você? Não. Pelo filho dele. Pelo filho dele tem um amor sincero. Se você ama o filho, você tem o amor do pai. Se você não ama o filho, você não tem o amor do pai. O que João diz? Aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. Irmão, não acredito. Aí, irmão, é Bíblia. Só você saber interpretar. Saiba interpretar. Ama o filho e você tem o amor do pai. Despreze o filho e você terá a ira do pai. É Bíblia, irmão. Palavra. Irmão, como é que eu devo andar? Prisioneiro. Prisioneiro no Senhor. Senhor, o Senhor me libertou. Eu sou um homem limpo. Eu não tenho mais uma coleira aqui em mim, Senhor, que Satanás me puxava, Senhor. Eu não tenho mais. O Senhor arrancou isso. O Senhor tirou isso. Mas essa coleira, ela não me deixa agora sair correndo. Vou fazer uma comparaçãozinha aqui, irmão. Eu tenho um animal feroz lá atrás, desse tamanho. Feroz. Que se ele sair de lá e essa porta estiver aberta, irmão, eu dou comida. Eu dou água. Ele tem casinha. Ele é bem tratado, ele dá banho nele. Toma remedinho de pulga. Se eu abrir aquela porta, irmão, ele sai numa bala aqui para fora. Que para pegar, tanto que quando alguém fecha o portão. Por quê? Que já foi atropelada aqui. E Deus deu livramento para ela. E sabe quem que é ela? Você! Eu! Senhor, cuida! Trata, limpa, dá banho, tira lá o pecado do infeliz, deixa ele cheirosinho. Antes ele andava maltrapilho, agora ele anda de terninho. Antes ele era lá sujo, imundo, jogado nas valas da vida. Agora ele é um irmão de Deus. Ele não tinha ninguém que conversasse com ele, mas Deus fez com que o solitário habitasse em família. Deus pega esse ímpio infeliz e põe ele no lugar de honra. Ele comia lixo, agora ele come o pão vivo. No menor sinal, pum! Nós damos no pé. Nós quer sair correndo. Que isso, irmão? Nós estamos igual o cachorro que volta. Aí eu não quero. Eu sei que aqui é uma benção para mim, mas eu vou sair correndo, desembestado. O apóstolo Paulo, Deus trata com o apóstolo Paulo de uma maneira muito peculiar. O apóstolo Paulo era um homem preso aonde? Na lei. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. E ali vai ali o apóstolo Paulo, que de cabeça eu não sei. E aí o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja, e está indo, Deus vai e interpela o apóstolo Paulo. Fala assim, Paulo, na época, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? A comparação era como se Paulo fosse um touro bravo e ele ficava dando coice nos aguilhões. O que é o aguilhões? Pontas agudas. E Paulo está batendo naquele aguilhão que está mais ferindo ele do que trazendo benefício. Sabe quem é Paulo hoje? Somos nós muitas vezes. Você sabe da palavra, Deus está te chamando, Deus está te despertando, mas você está lá como um touro bravo, não quero. Mas o problema, meu querido, é que hoje Deus está te chamando, mas corre-se o risco de uma hora Ele não te chamar mais. Quando Davi cai, no Salmo 51,
Qual que é a oração de Davi depois? Quando ele escreve o Salmo 51. Ele fala assim: Senhor, eu pequei. E somente contra ti eu pequei. Não me tira o reino, Senhor. É isso? Senhor, contra ti eu pequei, Senhor. Não me tire a família. Não. Senhor, somente contra ti eu pequei. Não me retires o seu Espírito Santo. Não me apartes da tua presença. É isso que ele fala. Ele fala: Senhor, eu errei, mas não tira de mim o Espírito Santo. Ontem eu estava ouvindo um testemunho do Mateus, e ele falou que ele conhecia um amigo. Quem conhece o Mateus sabe que ele não vai mentir um negócio desse, né? E ele falou que ele estava conversando com uma moça, e essa moça brincava de ir na igreja. E ela foi na igreja, aparentemente aceitou Jesus, e aquele negócio, e Deus falando com ela, e o Espírito Santo tratando com ela. Um belo dia ela foi para uma casa de show aí. Todo mundo deve saber onde é. Foi para uma casa de show, e ela falou que quando ela estava ali, foi como se ela sentisse alguma coisa sendo puxada dela assim. Sabe? Alguma coisa saindo dela assim. E ela falou que depois daquele dia, ela nunca mais sentiu nada sobre Deus. Nada. Alguns vão dizer que você não vai conseguir, você não tem poder sobre Deus. E não tem mesmo. Mas uns falam que a graça, ela é irresistível, que quando Deus chama, Ele chama mesmo, que quando Deus quer, Ele quer mesmo. Sim. Isso faz parte, isso tem uma boa base. Mas quando você leva para essas experiências, para esses contatos, você lê também a epístola de Paulo, quando ele escreve assim, ó: não extingais o Espírito. O que é extingar o Espírito? Sabe o que é extingar o Espírito, irmão? Eu vou dar o exemplo do fogo, porque qual que é de uma tipologia e um simbolismo do Espírito Santo? O fogo. Você não louva? O Senhor desce teu fogo, né? Relacionamento do Espírito Santo com fogo, simbolismo e tipologia. Quando você olha o fogo, o que mantém o fogo? O material, né, que está queimando. Para manter o fogo, você precisa de algo que dê ignição nele, e você precisa do oxigênio. Isso você mantém o fogo. Quando Paulo fala para extinguir, é como se você falasse: eu quero apagar esse fogo. Como é que você apaga ele? Você pega uma tampa, vamos pegar um lugar mais fechado, e você põe em cima. O que você tirou daquilo ali? Oxigênio. Não entra mais oxigênio dentro da tampa. O que você está fazendo? Você está extinguindo o fogo. Algo que estava dentro de você borbulhando. Ó, você agora é crente. Ó, você agora é o irmão. Ó, Cristo morreu por você e você está ali. A milhão na igreja, no primeiro amor. No primeiro amor, oh Deus, aleluia. E você começa: mas isso aqui... Aí você começa: vamos tirar um pouquinho de oxigênio. Não, isso aqui também não vou fazer não. Aí você vai tirando, e o Espírito Santo falando com você. Aí chega uma que fala: não quer fazer. Aí você extingue o fogo. Você silencia essa voz. Você entra num processo de cauterização da mente. Não dói mais. Não dói mais. Você consegue pecar. Você consegue vir para a igreja tremendamente jogado no pecado. Você consegue fazer as coisas mesmo sabendo que é errado, sem sentir temor nenhum. Um exemplo disso claramente são os falsos mestres, que sabem, mas ainda tem coragem de pregar contra. Cauterizado. Cauterizou a mente. Irmão, não sente dor. Você tem alguma cicatriz grande no corpo? Passa alguma coisa nela. Você não vai sentir nada. A minha esposa ela testemunha sobre isso. Não, você não sente. Por quê? Está cauterizado. Sabe o que acontece? Que extingue o espírito? Cauteriza a mente. Você vê num culto desse, irmão, a palavra chapa você. Você está assim. Nossa, conheço um irmão que é assim. Isso aí. Minha mãe tinha que ouvir isso. Nossa, aquele vizinho meu tinha que ouvir isso aqui. Ô homem pecador. Ô homem pecador. Não, irmão. Se você veio aqui, é você que tem que ouvir mesmo. Joga esse apá fora, irmão. Para de ser o crente apá que pega aqui e joga pro outro. É você que tem que ouvir. Sou eu que tenho que ouvir isso. E quando nós nos entregamos a Cristo como servos
e nos submetemos a Ele, agora nós somos feitos servos da justiça, prisioneiros no Senhor. Amém? Isso para nós, irmão, é uma grande valia. Uma grande valia. Porque João 15,15 diz assim: já não vos chamarei servos. Olha isso. Isso te chama para uma servidão, mas ele fala: não vou chamar você de servo não. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado de amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Olha o que o Satanás faz. Ele te pega, te põe de servo, te humilha e te mata. Cristo te liberta, te chama para ser servo e te trata como amigo. Isso para nós, irmão, é algo magnífico, é algo que devemos glorificar a Deus pelo tamanho privilégio de servir a esse Deus. Amém? Segundo aos Coríntios 4:5, eu já estou caminhando para o final. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. A igreja, ela é uma fábrica de pessoas que são escravas do Satanás. E agora elas vão ser servas de Deus. E isso deve ser algo contínuo, algo trabalhado, algo sendo feito a todo momento, em cima de arrependimento. Senhor, errei. O Senhor me deu aquela ordem, Senhor, mas eu não fiz. Eu não quero libertação, Senhor, eu quero arrependimento. Eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu lembro, e isso até há um tempo atrás era mais forte, essa memória, de quando o pastor me ungia com óleo, com o olhinho. Ele tinha o costume de chamar os dizimistas à frente, e ele vinha ungindo os irmãos. E aí no outro dia, é igual perfume novo, né? Você espirra, você passa ali no outro dia, você acorda, você ainda vai sentindo aquele cheiro, né? E eu lembro de eu acordar com o cheiro daquele óleo na testa, né? Eu não tinha mais o óleo, mas o cheiro continuava. O que é isso? É como se fosse o primeiro amor. Sabe aquela alegria? Nossa, que cheiro bom. Nossa, aí você lembra, olha, eu sou da igreja agora. Aí você lembra de outras coisas, e vai lembrando de outras coisas. O que é isso? Você está no primeiro amor. Mas o tempo passa, irmão. O tempo passa. E talvez você está nessa. O tempo já passou para você. O tempo pode uma hora passar para mim. E você pode esquecer da maravilha que é ser um servo de Deus. Eu li vários comentários de quando você entra no vídeo de alguém pregando, sempre vai ter alguém assim falando: que saudade que eu sinto do tempo que eu pregava. Que saudade que eu sinto do tempo que eu tocava. Que saudade que eu sinto no tempo que eu congregava. Mas por que não consegue voltar? Essas pessoas estão amarradas, irmão. Elas estão amarradas e um dia ela conheceu a Cristo, mas ela foi lá, ela se perdeu. O que ela deve fazer é se jogar novamente aos pés do Senhor e falar: meu Deus, me aceite novamente. E Cristo vai aceitar, porque nós estamos na época da graça. A porta aberta hoje é a porta da graça sobre mim e sobre você, o Novo Testamento. Não é mais olho por olho, dente por dente. Agora é a lei de Cristo, é a graça de Deus. Você não recebe o salário do pecado na hora. E glória a Deus por isso. Mas não leve isso, meu irmão, como algo assim: mas se eu não receber agora, então eu vou tomar conta da minha vida, depois eu me acerto com Deus. Não! Glória a Deus que eu não recebi nada ainda. Eu estou vivo, fisicamente e também espiritualmente. Eu sou um pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu sou um depravado, mas eu me alimento na graça de Deus. Eu me fortaleço no Senhor. Você é liberto, irmão. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso, que você é liberto? Que Cristo te libertou? A palavra de Deus fala assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho te libertou através do conhecimento de Deus, através da caminhada com Deus. Verdadeiramente você é livre. Agora o que você tem que fazer? Senhor, estou cansado, estou oprimido, Senhor. Deus vai te aliviar. Mateus 11:28. Senhor, e agora? Estou livrinho, tem um peso sobre mim. Então agora vem cá, toma o meu jugo, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Por que que o homem moderno é depressivo, é ansioso,
é doente. Eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, rapaz, esse dia eu fui no cardiologista. 46 anos ele vai fazer sábado. Fui no cardiologista. Uma dor no coração, negócio ruim. E você olha pro cara, irmão, saudável. Uma coisa ruim, toda hora doía, fui lá. O médico fez um examezinho mais ou menos em mim lá, eu não me dei por contente. Falei para ele fazer mais e procurar mesmo. O médico falou assim, você não tem nada no coração, rapaz. Seu coração tá zero, tá bonitinho. Aí ele falou, sabe o que você tem? Que tá fazendo doer? Estresse. Estresse. O homem moderno. Ué, mas ele não é... O homem moderno não parece ser tão livre, irmão. Você não parece? Quando você olha o mundano, ele não parece ser tão livre. Ele vai, no domingo à noite, ele vai lá na pizzaria, né? Um homem livre. Você que pensa. Ele é aprisionado em ansiedade, ele é aprisionado em desespero, ele é aprisionado no medo da manhã, ele é aprisionado se alguém roubar a riqueza dele, se alguém invadir a casa dele. Aí você pega o salmista. Em paz me deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor me sustenta. Mas que liberdade é essa? O inferno, o ímpio vai aproveitar da liberdade que ele tanto quis. Lá ele vai. Não quer saber nada de Deus, não quer ser livre. Quer ser livre, sendo escravo de um cigarro de pendrive. Quero ser livre, sendo preso numa folha de maconha. Eu quero ser livre, sendo preso numa lata de cerveja. Eu quero ser livre, sendo escravo de pornografia. Eu quero ser livre. Que liberdade que é essa, irmão? Aí o que você escuta? Eu paro quando eu quero. Não, isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, isso que eu paro quando eu quiser. 25 anos preso no negócio é a liberdade que ele tem. Eu paro quando eu quiser. A diferença nossa para eles é uma só. Nós olhamos para isso, para algumas coisas, olha que liberdade. Me é lícito, mas não me convém. Porque eu fui comprado com sangue. Agora eu tenho que andar de modo digno daquele que me alistou. É lícito eu faltar o culto, é lícito eu não obedecer, é lícito eu andar do jeito que eu quero, é lícito eu cuidar do meu nariz, da ponta do meu nariz e ir para onde ele aponta. É lícito, mas não me convém. Normal. Estava orando ali antes do culto, falei, Senhor, podia fechar essa porta, mandar esse irmão cada um para sua casa. Se virar, comer a janta, dormir, que amanhã todo mundo acorda cedo, minhas férias acabam hoje, misericórdia, irmão. Ora por mim, que amanhã eu volto para a batalha. Vambora, vai tocar a vida. É lícito eu fazer isso. Você vai fazer o que para mim, irmão? Você vai me bater? Aí o Rodrigo Gabriel vão fazer o culto, fala, sei lá. Vai lá do lado da árvore, tá limpinho lá, faz lá. Você vai fazer para mim? Ir me prender, ir me chutar? Tá, mas depois que você fazer isso, eu ia deitar e ia dormir. Isso é lícito, mas não me convém. O que me convém? Vamos lá, abre a igreja, bota as cadeiras, vamos glorificar o nome de Deus, vamos pregar a palavra, porque eu sou um prisioneiro no Senhor. Eu sou livre, mas eu não consigo viver essa liberdade longe de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.